Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos ilumina. Continuando o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Então, nós vamos agora dar sequência na mensagem. E dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. Isso é código. Deus não disse nada através de Jeremias, tá? Como eu disse nos áudios, nos vídeos anteriores, Deus se manifestou na terra unicamente através de Jesus. Ah, mas explica isso aí então. Espíritos de uma alta envergadura, de níveis superiores, além da nossa imaginação. O que nós na época não tínhamos lá muito era imaginação, inteligência, raciocínio, sabe? Então, quando pegava fogo numa árvore, a gente achava que Deus estava se manifestando. Mas nos esquecemos que os espíritos de luz, eles não têm forma, eles se manifestam numa chama bruxulenta de uma como se fosse uma chama bruxulenta de uma vela. Eles podem se apresentar através de 1000 formas. Então, espíritos de níveis superiores, amando de Deus, amando de nosso Senhor Jesus Cristo, que na época podia até ser Jesus, porque Jesus só reencarnou aqui na Terra. Encarnou, aliás. Desculpe. Encarnou aqui na Terra há 2000 anos atrás. Podia até ser Jesus que se comunicava com os profetas, que se comunicava com Abraão, que se comunicavam, enfim, com aqueles que o anunciava, né? Que comunicava com Jeremias. Podia até ser Jesus. Agora Deus. Ô, gente, vamos raciocinar. Deus, a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. O universo não tem começo, nem meio, nem fim, é infinito. Deus não ficaria preocupado apenas com esse grãozinho de areia nos cosmos, nas dimensões cósmicas. Então eram espíritos evoluídos, um pouquinho mais que nós naquela época. Diz Deus, que é um código, que não era Deus não. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia, do dom de profecia. E exploravam, abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro. Ai, que maravilha! Olha que Deus bom, se fosse Deus mesmo. Predizendo por dinheiro. Até hoje não acontece isso. Eu profetizo em nome de Deus. E depois aparece aquele sonzinho, plim, plim, moedinha caindo no fundo do pote, do cofre. Eu profetizo, plim,
prim. Então, naquela época já existia os charlatões, os mistificadores, sabe? Que aproveitava a ignorância da pessoa, a simplicidade das pessoas e faziam predições. Quer dizer, faziam adivinhações. Olha, tal época vai acontecer isso, mas eu digo mais se me... É como hoje em dia, com todo respeito. Para você passar na fogueira santa, você tem que primeiro deixar a contribuição antes. Porque se você não deixa, você não passa na fogueira santa. Ai, que vergonha. Tem hora que eu fico pensando assim, meu Jesus, eu faço parte desse churume. Por dinheiro. Coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava em espécie de fraude na nação judia. Olha só. E fácil é de empreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus. Ei, Jesus maravilhoso, né? Ó, Deus que me livre. Esse Jesus maravilhoso que eu estou dizendo é o Jesus que veio há 2000 anos, que é a lei do amor. Não é esse Jesus que as pessoas fazem por aí, não. Porque a partir do momento que o Cristo pisou na terra, nossa vida passou a ter sentido. Foi o mesmo que o Cristo entregar uma bússola a cada um de nós e dizer assim: siga nessa direção, porque no final todos encontrarão o Pai. Porque eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E o pior é que muitas pessoas têm tentado ir a Deus, ignorando o Cristo. Sabe por quê? Ó, nos cofres públicos. Milhões de crianças passam fome no mundo. A escola, a educação é lesada. Vão responder. Você que usa o dinheiro público para satisfazer as tuas vaidades, o teu egoísmo, para comprar casa de praia, lanchas, iates, bebidas caras, viagens para todos os países do mundo. Aproveita! Aproveita! Porque depois, meu irmão, o lugar que você vai parar não passa nem perto do inferno simbólico de Dante. Por que simbólico? Porque inferno de Dante é código. Isso aí é tudo, ó, para manter as pessoas pinel. Eles meteram na cabeça das pessoas esse inferno de Dante, o pecado original, para a humanidade ficar ali presa no cabresto. E eu sou trouxa de ficar preso nesse cabresto. Eu vou pagar por pecado que meu pai e minha mãe fez em vidas passadas? Toma juízo. Vai tentar pegar outro trouxa, porque vocês não pegam não. Por mais que eu sou trouxa também.
sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudos profetas. Oh, vou repetir de novo, que Deus maravilhoso! Pseudos profetas? As casas espíritas estão cheias desses pseudos profetas? É nas casas espíritas que estão os pseudos profetas. Leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Sabe por que muitas pessoas não vêm falar comigo? Porque as pessoas, eu falo embasado em tudo que está nas obras. Olha aqui, ó. Olha aqui. Os Negros do Brasil. Capítulo 7. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Venha discutir comigo. Que eu vou te mostrar onde é que você estava. Depois das cruzadas. Depois das inquisições. Você pensa que você é espírita, você é santo? Que você está aí agora aplicando passe, dando água fluidificada porque você é um anjinho? Você é um diabo chifrudo. Você é um diabo chifrudo. Um lobo escondido em pele de ovelha. Como muitos lobos escondidos em pele de ovelha encontram-se dentro das seitas religiosas e dentro de outros órgãos e dentro de muitas instituições no Brasil e no mundo, como eu já disse aqui. Aqui, pseudos profetas. E quem são os responsáveis por instruir a humanidade? Orientar a humanidade. Esse capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Quase não é lido nas casas espíritas. Porque os dirigentes das casas espíritas têm medo de orientar os adeptos a respeito dessa realidade aqui. Porque se eles orientam a humanidade afasta das casas espíritas. E hoje eles acham que casa espírita tem que estar lotado de encarnado. Não, a casa espírita tem que receber você, presidente. Você, diretor. Sabe por quê? Porque você é o espírito confiado àquela casa à autotransformação moral. Você não tem que se preocupar com quantidade de pessoas que lá vão em busca de ajuda. Você tem que se preocupar em qualidade. E qualidade é o que a gente não vê muito sendo oferecido à humanidade carente. Nada contra, mas se instrua. Porque quando bater a porta da casa espírita a qual você dirige, 500, 800, 1.000, 2.000 pessoas, que pelo menos você fale a verdade. E no ranking mais do coitado que já não tem. Como você tem feito. Porque você viu onde você está enquadrado aqui, né? Pseudo profeta. Que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Observaram, eu não enviei esses profetas. Quem anunciava o Cristo era Deus ou era profeta? Segundo consideram os profetas, né? Então, como que no início está dizendo que Deus estava falando com Jeremias? Fique esperto, gente. Isso aqui é uma faca de dois gumes. Tanto faz de um jeito ou de outro que ela entrar, ela te mata. Se você não souber analisar. Quem anunciava os profetas? Quem anunciava não eram os profetas? Vejamos. Eu não enviei esses profetas. Eu não enviei esses profetas. Quem não enviou os profetas?
Jesus. Quem enviava os profetas? Jesus. E eles correram por si mesmos. Não lhes falei a eles profetizar, não lhes falei a eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome. A mentira em meu nome. Nome de quem? Nome de Jesus. Por que em nome de Jesus, queridos irmãos? Porque Deus nos entregou a Jesus. Ele como sendo guia e modelo nosso de toda a humanidade. A partir do momento que ele nos entregou a Jesus, a responsabilidade era de Jesus e não de Deus. Então, esse equívoco aqui, uma hora fala-se de Deus, uma hora fala-se de Jesus, isso aqui é código que a humanidade ainda não aprendeu ainda a separar o joio do trigo e estão comendo até hoje pão borolento. É bolorento? Ah, você entendeu. Pão podre. Pronto. Comigo não tem nada desse negócio de ficar com gracinha, não. Dizendo, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto a multidão. Sempre crédula. Não pensavam em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Quem ia ousar naquela época a trocar, né, de miúdo com as autoridades? Eu acho que se eu, na época, tivesse a consciência que eu tenho, eu seria degolado umas 1000 vezes em 1000 anos. Porque eu não calo a boca. Nem que se for para falar coisa que não presta. Mas é interessante. Eu falo coisa que não presta. Mas não falo mal da doutrina espírita. Defendo essa doutrina até morrer. Posso não ser perfeito. Porque perfeito é só Deus. Ah, Jesus também. Não, Jesus não. Jesus está em processo de evolução. Tá vendo por que eu sou polêmico? As pessoas me dizem que eu sou polêmico? Perfeito é Deus. Jesus está em processo de evolução. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João. Olha que já pulou para outra questão. Após as palavras do profeta, qual profeta? Escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. É óbvio que São João também naquele momento estava, pinel. Porque todos os espíritos são de Deus, porque Deus não iria criar diabo. Diabo, nós é que nos transformamos em diabo através da nossa imoralidade. Da nossa falta de respeito uns para com os outros, o ódio, o mal, é o amor que se deturpou. Então, por um período, nós permanecemos. Agora, entendemos sim o que São João quis dizer aqui, que nós temos que analisar se aquele espírito que está falando ali através daquele médium também impostor, se ele realmente, ele vem da parte de Deus. Se ele realmente é um emissário de Deus. Viu só como é fácil discernir? As pessoas não separam o joio do trigo porque não quer. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir. Oxe, como se há. Entre os invisíveis é mais fácil a gente lidar com os visíveis do que com os invisíveis. Aqui, por exemplo, mesmo, eu, como tenho evidência, eu estou vendo alguns espíritos, inclusive a minha avó. Isso eu não tenho vergonha de falar.
Você quer deixar de ser amigo meu porque eu estou dizendo que estou vendo minha avó, estou vendo espírito? Que deixe de ser amigo. Para mim, a tua amizade não é importante. Importante é eu fazer o que o pai manda. E não ficar agarrado ao teu bolso, ao teu interesse financeiro, à tua pessoa, ao teu status. Nós estamos aqui a serviço de Deus e de Jesus e não a serviço do homem. Ah, você vai perder a minha amizade. Ora, o que você está fazendo aí que não desapareceu da minha vida? Com todo respeito, nós temos que ser enérgico com amor. Enérgico com amor. Não é ficar com frescuragem, não. Como a gente vê em muitas casas espíritas. É aquela passação de mão, aquela frescuragem, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa é deputado, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Cria vergonha na cara, gente. Vamos procurar reconhecer que todos nós somos iguais perante Deus, perante Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém, não, só porque tem um cargo político, porque tem um diploma de juiz, de delegado, de advogado, disso e daquilo. Você não foi colocado nesse cargo para poder ficar endeusando diploma dos outros, não. Você foi colocado nessa posição aí, não por um acaso. Ah, fui colocado nesse cargo porque eu mereço. Vai nessa, seu trouxa. Perdão da colocação. Vai nessa, seu trouxa. Você foi colocado aí por misericórdia de Deus. Porque se não fosse por misericórdia, você ainda estaria lá ainda no meio do chorume. Os iludidos são estas a ver os médicos que se não precatam bastante, aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente se esbarram mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência pode triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Olha só para você ver, agora que já veio aqui, um espírito protetor. Ué, um espírito protetor? Não era Deus que estava falando com Jeremias? Depois não era o Senhor que estava falando com Jeremias? E agora já deu o nome de um espírito protetor? 1861? Luz seria L-U-O-Z. Em francês não sei o que é isso. Espírito protetor Charles Ruch, 1861. Analisemos. No começo era Deus falando a Jeremias. De repente, mudou para Jesus, o Senhor. E de repente, um espírito protetor. Ah, queridos irmãos, não raciocine não. Graças a Deus que acabou o capítulo 21 do Evangelho. Graças a Deus, nós poderíamos aqui explicar mais algumas coisas aqui sobre a prudência de aprender, pois o estudo de distinguir os bons espíritos para vós, de tornar-se falsos profetas. Mas o vídeo já está chegando no final. Mas eu faço um apelo aos espíritas, aos interessados na doutrina espírita, que estude esse capítulo. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça. E não tem o que eu digo aqui como nervoso, alterado, não. Nós temos que ser enérgicos com amor quando se trata das leis de Deus. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Aquele que cata lixo, que recicla, e aquele que senta lá na tribuna, para nós aqui tem o mesmo valor.
Todo mundo presta. Muita paz a todos.